Olá, queridos ouvintes, a paz do Senhor. Eu sou a Paula. E eu sou o Paulo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da EBD Fiel. Hoje a gente vai mergulhar na lição 3, Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Isso aí. E antes da gente começar, corre lá no Instagram e segue a nossa página EBD Fiel. Curte, compartilha com aquele irmão que está meio sumido da EBD. Ajuda a gente a espalhar a palavra de Deus para mais gente da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Vamos juntos nessa missão. Então vamos lá, hoje o material é esse estudo da EBD Fiel, lição 3, sobre Caleb. Uma figura, assim, muito inspiradora. Com certeza. A ideia é investigar essa jornada dele, né? Cheia de fé, de perseverança. Exato. Rumo à Terra Prometida. Temos aqui um estudo bem detalhado sobre ele. E a nossa missão aqui é tentar extrair as lições principais dessa história, né? Isso, o texto áureo da lição, lá de Números 14 e 24, já dá uma pista boa. Ah, sim. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Muito forte isso, né? Demais. E a verdade aplicada vem para reforçar. Que a perseverança nos leva a seguir em frente. Ajuda a atingir o alvo. E, claro, a alcançar as promessas de Deus. Então vamos juntos entender melhor quem foi esse Caleb, porque a visão dele era tão diferente da maioria e como aquela promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Preparados? Vamos lá. Bom, para começar então, quem foi Caleb? O nome dele, segundo o material que a gente tem, significa cão. É, o que já pode até sugerir, assim, fidelidade. Talvez coragem, né? Pode ser. Ele era filho de Jefoné, um quenezeu. Isso é interessante? Não era israelita de origem pela linhagem paterna. Mas olha só, ele foi totalmente integrado. Sim, e até representou a tribo de Judá como um dos 12 espias enviados por Moisés. Tá lá em Números 13, né? Exato, versículo 6. E a lição destaca muito a personalidade dele. Perseverante, determinado. E paciente, né? Uma paciência fora do comum para esperar a promessa de Deus se cumprir. Pois é, essa origem quenezeu chama a atenção, mesmo que a lição não se aprofunde tanto nisso. É verdade. Mas o fato dele ser escolhido, de se destacar tanto pela fé, isso reforça muito aquela ideia do outro espírito. De Números 14 e 24. Exatamente. Parece que a qualidade que Deus viu nele ia além da linhagem, sabe? Era algo do coração, da fé mesmo, uma postura diferente. Faz todo sentido. E essa postura diferente já nos leva para o primeiro ponto que a lição explora: avançar enquanto outros recuam. Ah, história clássica dos espias. Isso. 12 vão, 10 voltam apavorados, falando dos gigantes, das cidades fortificadas, espalham medo, né? Um pessimismo total, incredulidade. O material até cita Hebreus 3, para contextualizar isso. E só Caleb e Josué que têm uma visão diferente, positiva. O medo travou a maioria, mas Caleb, baseado na fé... Ele disse, vamos lá. Números 13, ali do 25 ao 30, descreve bem isso. Tem uma citação no material de um tal Richard Hess que eu achei muito boa. O que ele diz? Ele fala que Caleb é tipo o ideal do crente, sabe? Que age com coragem, confiando nas promessas, mesmo que isso signifique ir contra a maioria, ser impopular. Interessante. Uma posição firme. E que ele ficou ali, firme, esperando pacientemente a promessa se cumprir. Acho que resume bem a atitude dele. Sem dúvida. E a análise aqui é crucial. Por que os outros 10 recuaram? O que aconteceu ali? Medo, né? Sim, medo puro. O texto diz que eles se viram como gafanhotos diante dos gigantes. Viram as cidades fortificadas. Focaram só nos obstáculos visíveis, naquilo que parecia impossível para o olho humano. Exatamente. Já Caleb, o foco dele parece ter sido outro. Na promessa, na palavra de Deus. É aquela tensão que Paulo depois vai falar, né? Em 2 Coríntios 5:7. Viver pelo que se vê ou viver pela fé. Perfeito. E isso conecta com o segundo ponto da lição. O Senhor não se agrada de quem recua. A mensagem é bem direta, né? Tem que perseverar na vontade de Deus, mesmo sem entender tudo, mesmo com medo às vezes. A lição busca apoio em Hebreus 10,
lembrando que o justo viverá pela fé. E que Deus não tem prazer em quem dá para trás. E também cita Lucas 9 sobre não olhar para trás depois de botar a mão no arado. A ideia é seguir. Tem até um comentário no material de Harry Bruce sobre esse texto de Hebreus, Assim, incentivando a manter esse espírito de fé até o fim, para alcançar a vida que é vida de verdade. Caleb personifica isso. Totalmente. E as consequências dessa diferença de postura são brutais. Pois é, a lição mostra isso claramente. Aquela geração que duvidou, que recuou, Pereceu no deserto, 40 anos ali. Números 14 e 26 deixam isso bem claro. enquanto Caleb e Josué, que perseveraram, que confiaram, Esses entraram na Terra Prometida. o que liga direto com a verdade aplicada da lição. Foi a perseverança que abriu o caminho para eles. Exatamente, a perseverança na fé. E o terceiro ponto dessa primeira parte da análise fala da falta de visão do reino dos outros 10 espias. Olha que curioso. O que tem aí? Eles até admitiram que a terra era boa, que realmente mana leite e mel, como Deus tinha dito. Ah, sim, eles reconheceram a bênção. Mas aí a lição aponta para timidez, para covardia. Até menciona 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de covardia. E essa covardia fez eles focarem só no quê? Nos inimigos fortes, nos gigantes. E a conclusão deles foi totalmente derrotista. A gente não vai conseguir, eles são mais fortes que nós. Parece que esqueceram quem estava no comando, né? E esqueceram completamente. O estudo até define a palavra grega para covardia, délia. Como essa timidez que faz a pessoa perder a fé na luta, desistir fácil. Exato, o oposto do que se espera de quem confia em Deus, né? Com certeza. Essa falta de visão do reino é, no fundo, não conseguir enxergar além das circunstâncias imediatas. É não confiar na soberania, no poder de Deus sobre tudo isso. Os 10 tinham uma visão terrena limitada pelo medo. Enquanto Caleb e Josué, a visão deles estava alinhada com a promessa, com o poder divino. Na perspectiva de Deus. O que seria isso na prática? A lição diz que olhar só com olhos humanos pode levar ao fracasso. E usa até a analogia de Davi e Golias. Clássico. Humanamente impossível. Mas pela fé, possível, vitória certa. Cita até 1 Coríntios 15:57, sobre a vitória que a gente tem por meio de Cristo. Então, essa perspectiva de Deus seria, tipo assim, interpretar a realidade, os desafios, as oportunidades, através das promessas e do caráter de Deus, certo? Exato. Não só pelos desafios que a gente vê na frente. Porque os gigantes e as muralhas eram reais, não dá pra negar. Mas para Caleb, a promessa de Deus era mais real, era o fator decisivo. E cultivar essa perspectiva exige fé ativa, né? Não é automático. De jeito nenhum, é uma escolha constante de onde colocar o foco. E o primeiro aspecto disso que a lição destaca é Caleb, exemplo de fé e otimismo. Ele não ficou calado. Não mesmo, ele se posicionou. Mandou o povo se calar na frente de Moisés e falou com toda a confiança. Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Tá lá em Números 13:30. Que ousadia, hein? Diante daquele clima todo de medo. A lição que fica é: não olhe o tamanho do problema, porque para Deus, como diz Jeremias 32:17, nada é difícil demais. O material também lembra de Hebreus 11, sobre tirar força da fraqueza. E como é importante depender de Deus, né? Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Sim, mas é bom frisar que esse otimismo de Caleb não era um pensamento positivo vazio, sabe? Não, claro que não. Era uma confiança robusta, baseada na fidelidade que Deus já tinha mostrado na saída do Egito, por exemplo. E na promessa clara para o futuro. E esse otimismo virou ação corajosa. Ele falou contra a maioria e arriscou o pescoço ali. Não foi um otimismo passivo, de jeito nenhum. Foi ativo, corajoso. O segundo ponto aqui é bem interessante. Na dificuldade, apareceram oportunidades. Como assim? Onde o pessoal pessimista só via gigantes e muralhas, que eram as dificuldades, Caleb, com seu olhar de fé, viu o quê? a terra fértil que manava leite e mel, a oportunidade. Ele não fingiu que não tinha problema, mas o foco dele estava na promessa, naquilo que Deus estava oferecendo. A lição até usa uma citação de outra revista alertando: não deixe o medo destruir seus sonhos. É bem isso. O medo exagerado trava as bênçãos.
Foi o que aconteceu com a maioria dos espias. Só Josué e Caleb, por perseverarem na confiança, receberam a promessa. É tudo uma questão de foco, né? A fé permitiu que Caleb visse a oportunidade, a terra prometida, como algo maior e mais certo do que a dificuldade, os inimigos. E a perspectiva que a gente adota realmente molda como a gente percebe a realidade. E se a gente vai agir ou recuar. E para fechar essa parte, o último ponto é sobre a vontade de conquistar. A lição dá um pulo no tempo, Sim. lá para frente, e mostra Caleb com 85 anos. Depois de décadas, 45 anos desde aquela missão, Uma vida inteira, praticamente. ele chega para Josué e pede logo a região montanhosa de Hebrom para ser sua herança, Josué 14. Uau. Mesmo idoso, o desejo de conquistar a promessa continuava vivo, né? Ardendo. A lição usa isso para mostrar que Deus pode agir mesmo quando a gente se sente fraco e como é importante buscar a direção dele antes de agir. Cita até Davi lá em 1 Samuel 30. E pedir Hebrom, isso tem um peso enorme. Não era um lugar qualquer fácil. Não mesmo. Era uma área conhecida por ser difícil, habitada pelos Anaquins, os tais descendentes de gigantes. Está lá em Josué 14:12. Ou seja, aos 85 anos ele não pede um lugar tranquilo para descansar. Pelo contrário, ele pede um desafio, um lugar que exigiria fé e força renovadas. Isso mostra de um jeito incrível que a confiança dele em Deus e o desejo de ver a promessa cumprida pessoalmente não diminuíram nada com o tempo. Impressionante a vitalidade e a fé desse homem. E isso nos leva direto para a terceira parte da nossa análise, que foca na promessa de Deus a Caleb. Aquele versículo-chave, né? Números 14:24. Exato. Por ter tido outro espírito e ter perseverado em seguir-me, Deus faz uma promessa direta para ele. Ele entraria na terra que espiou e a descendência dele a herdaria. Um contraste muito forte com o destino da geração incrédula. E é fundamental notar como a promessa está ligada diretamente às qualidades que Deus viu nele. Esse espírito diferente e, crucialmente, a perseverança em obedecer. Perseverou em seguir-me. Na perspectiva da lição, fica claro que a fidelidade, a constância, Deus nota e recompensa isso. O primeiro ponto aqui é que Caleb confiou no cumprimento da promessa de Deus. Pensa na linha do tempo. 40 anos quando ouviu a promessa. E só aos 85 ele foi lá reivindicar Hebrom de Josué. São 45 anos de espera? 45 anos, vagando no deserto a maior parte do tempo, com o povo reclamando. Mas ele se manteve firme, confiante e o mais incrível. Aos 85, ele diz que se sente tão forte quanto aos 40. Pronto para a guerra. Josué 14:11. É demais. É impressionante mesmo. Que vigor, que fé. A lição usa essa espera longa para contrastar com o pessoal imediatista de hoje, que não sabe esperar o tempo de Deus, né? Que toma decisão na pressa e acaba quebrando a cara. E reforça que as circunstâncias ruins não definem nosso futuro. Cita Jeremias 29:11 sobre os planos de Deus. E essa declaração de Caleb sobre a força dele aos 85 anos, a lição até sugere que mente e corpo caminham juntos. Interessante isso. Parece que a fé firme, a confiança contínua na promessa, sustentaram não só o espírito dele, mas também a vitalidade física durante todas aquelas décadas de espera e provação. Uma conexão forte entre fé e bem-estar geral. Exato. O segundo ponto fala que o tempo não apaga as promessas. A ideia central é essa: se Deus prometeu, vai acontecer. Não importa quanto tempo leve. A lição lembra do Salmo 40. O salmista esperou com paciência. E Deus o ouviu, o livrou e deu um novo cântico para ele. Um belo exemplo. O material também traz uma fala do pastor Valdir Alves que eu gostei bastante. O que ele diz? As palavras proféticas não têm prazo de validade. O tempo não apagou a esperança de Caleb. Quanto mais o tempo passava, mais aumentava a sua esperança. Nossa, que forte isso. Captura bem o espírito da fé perseverante dele, né? Totalmente. E essa capacidade de esperar ativamente, porque não foi uma espera passiva,
Foi mantendo a fé viva por 45 anos. É talvez a maior prova da perseverança dele. Mostra uma confiança muito profunda no caráter de Deus, na fidelidade dele, mesmo quando tudo ao redor parecia dizer o contrário, e a promessa parecia tão distante. E para fechar essa sessão, o terceiro ponto, a disciplina leva a bons resultados. Além da fé e perseverança, a disciplina. Isso. A lição argumenta que a disciplina foi chave para o crescimento do Caleb e para ele conseguir esperar tanto tempo. É vista como uma ferramenta para alcançar metas. E como a lição ilustra isso? Vai lá em 1 Timóteo 4, onde Paulo fala para Timóteo se exercitar na piedade. Compara a disciplina espiritual com o exercício físico. Assim, a disciplina como um treino. E cita um comentário de J.N. Kelly explicando essa disciplina como autocontrole, dedicação ao evangelho e até aceitar o sofrimento como parte do caminho. Trazendo para o Caleb, essa disciplina aparece na constância dele, né? Exato. Manter a fé, a esperança, a disposição para seguir Deus com integridade por 45 anos no deserto. Vendo uma geração inteira morrer ao redor por causa da incredulidade. Isso exigiu uma disciplina espiritual e mental fora do comum. Disciplina e perseverança andam juntas, uma alimenta a outra. Com certeza. Então, fazendo um resumo do que a gente conversou aqui, baseado nessa lição da IBD Fiel, Caleb realmente se destaca. Um baita exemplo de fé inabalável, De coragem para ir contra a maré do medo, do pessimismo. de perseverança para esperar décadas se preciso for, e de disciplina para manter o foco no que Deus falou. E essa fidelidade diferente dele. Deus notou e fez uma promessa específica para ele. E a história confirma, né? Lá em Josué 14, 13 e 14, a promessa se cumpriu. Caleb, aos 85 anos, recebeu Hebrom como sua herança. Justamente a terra que ele tinha visto e desejado 45 anos antes. Que coisa linda. Um convite para a gente confiar em Deus e perseverar até alcançar as promessas dele na nossa vida também. E fica uma reflexão interessante para a gente, né? Provocada por essa história e por aquela descrição de Deus em Números 14, 24, sobre Caleb ter outro espírito. O que seria para nós hoje cultivar esse espírito diferente? Pois é, talvez seja justamente essa combinação que a gente viu nele. Uma fé firme nas promessas de Deus, mesmo quando a gente não vê nada acontecendo. A coragem de não se deixar levar pelo medo, pelo pessimismo, pela incredulidade que às vezes domina o ambiente. E a disciplina perseverante para esperar o tempo de Deus e continuar seguindo Ele, mesmo diante dos nossos próprios gigantes e das longas esperas da nossa jornada. Uma pergunta importante: como a gente pode alimentar esse espírito diferente no nosso dia a dia? Fica para a gente pensar. Exato. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Na próxima semana, estudaremos a lição 4, Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Um tema muito interessante também. Esperamos você. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima lição. EBD Fiel. Fiel à palavra.